Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um programa aqui, nosso Vai Fundo, hoje com uma participação super especial com o Henrique Breda, da Alaska. Tudo bem, Henrique? Como vai? Tudo bem, Glauco. Obrigado pelo convite. Prazer em tê-lo aqui. Bom, acho que você aí como um personagem bastante emblemático do mercado financeiro, acho que é bastante interessante para ainda mais discutir um pouco do mercado hoje em dia, né? Hoje a gente vive um lado político bastante tenso, né, de certa forma, mas você é uma pessoa que já tem um histórico que olha a política por um outro viés. O que você acha que você poderia falar desse momento? Se afeta? O que é um ruído? O que pode ser uma separação? Bom, obrigado pelo convite aqui. Espero que possa agregar com o pessoal, mas a parte política, o envolvimento de política com a Bolsa, a gente separa em dois mundos, né? Se você falar assim que a política influencia a Bolsa, a resposta é sim e não. Se você, o tweet do Trump ali influencia a Bolsa? Sim e não. No curto prazo, sim. No curto, sim. No longo, não. Então, assim, se a reforma da Previdência atrasar um ano, a Bolsa sofre de verdade, muda a história? Não. O que a gente acaba olhando o histórico, né? A gente olhando para trás, isso que a gente entende. Então, se você olhar assim, vamos pegar o caminho da Bolsa de 2002 a 2008, na último ciclo de alta aqui da Bolsa brasileira. Então, a Bolsa saiu lá de 8 mil pontos em reais e foi para 73 mil pontos. No meio do caminho, teve ameaças de bolha na China, subiu juros nos Estados Unidos pra caramba, você teve mensalão aqui em 2005, o Bear Stearns quebrou ali em 2006, acho que não foi nem em 2007, 2006 para 2007. 2007, se não me engano, por aí. Por aí. Aí você teve ainda mais um ano e meio antes de você estourar lá fora e de fato ter algum contágio aqui. Quer dizer, todo aquele soco no estômago que estava acontecendo na Bolsa, né? 3% de queda, 5% de queda por conta de um impasse político, um mensalão, uma investigação, o delúbio falando na TV, tudo isso afetava, mas não mudou a história de 2002. Era um ruído de curto prazo. É um ruído que infarta quem é cardíaco, mas é um ruído. Então, a gente entende que depois a gente teve um processo de queda de 2008 até o final de 2015, e aí não interessa se fosse o Aécio que ia ganhar, no caso foi a Dilma, mas não interessa quem fosse, e teria que lidar com o Brasil com problemas fiscais enormes. Estruturais, né? Estruturais e queda de petróleo de $140 para 28, 30, queda do minério, 150 também para 40, queda de tudo. Então o Brasil evidenciou tudo, né, o que tinha de ruim, né? O Buffett fala, né, quando a água baixa, a gente vê quem está nadando pelado. O Brasil estava nadando pelado. Então quando isso se exaure, esse processo de destruição, você começa a ter uma reversão por uma série de fatores. Isso porque meio que vendedor meio que acaba, né, vendas, e os ativos começam a ficar no osso de precificação. As empresas começam a valer caixa, começam a não valer nada, meio que para de cair. E aí você tem todo o governo, as famílias, as empresas fazendo lição de casa. Então a empresa vem com consultoria para poder vendendo negócios que são deficitários. Você vê o governo cortando despesa, tentando endereçar a reforma. E então a gente vem num processo que não acabou ainda, ele vai se estender por mais alguns anos. Começou ali com o Temer, está aí com o Bolsonaro e vai saber até onde vai. Mas a gente teve TLP, lei das estatais, reforma trabalhista, teto de gasto, tentativa de privatização, alguns negócios sendo vendidos. Agora a gente está concessões agora também lado de infraestrutura, né? Exato. Aliás, com o competentíssimo Tarcísio. E a gente está nesse assunto de reforma da Previdência, que para as pessoas é um drama quando a CCJ escorrega de uma semana para outra, mas é irrelevante. Quando a gente olha talvez para 2030 e olha, enfim, 2017, pouco afetou ter aprovado em agosto, setembro, Você enfim. nem vai lembrar. Você nem vai levar, enfim, é uma coisa muito de curto prazo.
Você falou um pouco aí do lado político, talvez esse ruído é bem temporário. Ciclo econômico, Brasil, quais os argumentos, teoricamente, vocês estão bastante otimistas daqui para frente? O que você acha que o Brasil tem chance de dar certo e onde que é melhor talvez se posicionar nesse novo Brasil? A gente tem que desconectar um pouco os assuntos. Tem 3 níveis de assuntos. Você tem o Brasil, dar certo. Eu vou abortar esse assunto, que falar que o Brasil dar certo, a gente vai ficar de 5 horas discutindo e vai ser inconclusivo. Então, o Brasil tem a questão do Brasil dar certo, tem o assunto empresas, né? Quanto que está custando os ativos, e tem outro assunto que é empresas da Bolsa. Você tem Brasil, empresas, milhões de CNPJs no Brasil, e tem as empresas da Bolsa, que é a elite da elite da elite do empresariado brasileiro. Sim, porque a nossa Bolsa não representa a nossa economia como absolutamente todo. Nada. A gente tem um terço em empresas basicamente financeiras, um outro terço aproximadamente em commodities e o resto é resto. Tinha que ter pelo menos um setor de camelô, né, na Bolsa para representar, porque isso é importante no Brasil, ninguém leva em consideração, né? Vem crescendo. Vem crescendo. Então, assim, essas empresas aqui, essa nata da Bolsa, o que elas apresentam? Elas apresentam uma capacidade ociosa enorme. Então, assim, o uso da capacidade está baixíssima. Isso acaba, quando o ciclo econômico vira, né, quando você começa a sair de recessão, depressão, quando você tem um mínimo de crescimento econômico, aí no país inteiro, quem pega o filé mignon disso são as líderes setoriais, que estão aqui na Bolsa. Então você vê o varejista, a indústria, o comércio, uma empresa de serviço, qualquer coisa do tipo. Quando elas começam a crescer receita a 1, 2, 3% ao ano ou até mais, para conseguir fazer isso, você não precisa colocar nenhum investimento adicional, porque a capacidade instalada já está ali. Sim. Então a receita... Alavancagem operacional, exato, né? Muito então possível. A receita sobe sem aumento de custo fixo. Então lá na última linha, no lucro líquido, o lucro líquido sobe muito mais. Então se você tinha um faturamento de 10 e o custo fixo de 9, você lucra 1. Quando o faturamento sai de 10 para 11, subiu 10%, o seu lucro saiu de 1 para 2, deu 100% no lucro. Então você tem a alavancagem operacional, você tem a alavancagem financeira, sim, porque a dívida bruta lá está custando cada vez menos. Serviço da dívida, né? Serviço da dívida, por conta da queda do CDI, e a queda do CDI não é automática para as empresas, porque a empresa tem dívida antiga cara, até você renovar tudo isso rolando, demora. Né? Isso. Então você tem a alavancagem financeira, porque com menor despesa financeira você repassa isso direto para o lucro. E você tem a própria queda do endividamento, que a empresa gera caixa e vai pagando a dívida. Então a dívida cai, o custo de dívida cai, a alavancagem operacional melhora. Então por esse lucro aqui crescer 20%, 30% ao ano, com a receita crescendo 3%, 4%, é muito fácil, quando você está com capacidade ociosa muito grande. E a elite da Bolsa, a elite da elite do país, vamos dizer assim, que está na Bolsa, é a que consegue capturar isso. Independente se o PIB é 1%, 1,5%, 2%, ali, o PIB ali da Bolsa está crescendo a 5%, 6%. E tem um outro ponto interessante, o PIB do país inteiro é a soma do setor público com o setor privado. A gente investe majoritariamente no setor privado. O setor público no Brasil está encolhendo por necessidade. Então, assim, esse crescimento de 1%, 2% no PIB total, com o setor público encolhendo, significa um privado indo muito bem. Por isso que você vê a Randon, que é implemento para caminhão, cresce faturamento 30% ao ano. Você vai na Magazine Luiza, faturamento 30% ao ano. Você vai na Marco Polo, estão colocando 15%, 20% ao ano de crescimento, e isso não tem nada a ver com o PIB. Então a gente está bem otimista não muito com o país, também não muito com todos os CNPJs que existem no país inteiro, mas com essa elite aqui da Bolsa. É aqui que a gente está otimista. Entendi. E até fazendo um pequeno comentário, você tem algumas empresas que são empresas com pauta exportadoras. Você estava falando bastante da Suzano. Sim. Você acha que o contexto global é uma coisa assim totalmente enigmática? Pode ser uma coisa, todo mundo fala de guerra comercial, mas que também é uma coisa que não significa nada. Vocês estão com uma visão assim um pouco mais
clara também do que pode ser o mundo, alguma coisa assim? A gente, assim, a gente tenta se defender e ficar com lupa mais atenta se tiver casos de crash. Não, então, um país quebrou, né? Um sistema financeiro americano implodiu. Isso a gente não enxerga, não está vendo nada curto disso. Prazo. Então, para isso acontecer, você precisa de alavancagem excessiva passando pelo sistema financeiro, e aí você precisa ter algum corpo boiando, um corpo grande, precisa ter uma Lehman Brothers, um Bear Stearns, um Deutsche Bank, alguma coisa assim. A gente não entende que isso está iminente, a gente nem está vendo nenhum sinal de fumaça. Então a gente entende que você ter crash por excesso de alavancagem no mundo privado, a gente não está enxergando. Então a gente entende que é muito mais hoje, né, uma situação de desaceleração, que agora volta a ser rediscutida, né, porque os Estados Unidos deu uma acelerada de novo, mas a gente entende que o mundo pode estar muito mais passando por uma acomodação de crescimento, né, dando uma diminuída no crescimento, do que a gente vai entrar numa espiral agora de recessão. Se isso fosse acontecer, as commodities sofrem. Então a gente não entende que contamina commodity e se caso isso ocorresse, iria ser muito ruim para o Brasil. Então a gente olha lá fora, a gente não fica... O cenário talvez meio que neutro? Cenário morno, estranho, meio sem gosto. Que seria, enfim, talvez muita infelicidade do país começar talvez com um cenário ciclo econômico doméstico positivo e talvez ser abortado pelo contexto externo mais prejudicial, né? Essa é uma coisa que algumas pessoas questionam. Enfim, aparentemente Estados Unidos está indo até que bem, né? Uhum. Obviamente desacelerando junto com a China, mas algumas pessoas levantam essa questão. É só uma pequena observação. O mundo que puxa o Brasil não foi muito bem de 2011, 2012 até o final de 2015, porque você teve as commodities desabando de preço. Então, commodities desabando de preço significa um pouco de desaceleração de consumo de matéria-prima. Então, quando o petróleo começou a sair de $30 para 60, 70, o minério, aí você vê que, na verdade, o mundo de 2015, 2016, o mundo que afeta o Brasil, né, o mundo que come proteína e constrói e tem capex, começou a meio que beneficiar o Brasil. Então, os Estados Unidos ele vai um pouco na frente, né? Os Estados Unidos estava crescendo muito bem, desde 2010 até 2015, os Estados Unidos cresceu e o Brasil não pegou nada disso. Aliás, a gente só sofreu. Então, não teve essa conexão. Os Estados Unidos estavam indo bem, então o Brasil vai bem. Não. Não transferiu isso, né? Então, a gente entende que na Europa, se a gente imaginar ali em 2010, 2011, 2009 até 2011, a discussão era dos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, a periferia da zona do euro, depois veio a discussão da saída da Grécia. Então o assunto na Europa era horroroso. De lá para cá melhorou. Então o pessoal vai para Portugal assim e volta deslumbrado, né? Crescimento, construção civil, está começando a ter alguma coisa. Então assim, a situação global hoje, se a gente comparar na média, não só Estados Unidos, na média, comparar com 4, 5 anos atrás, tá legal, assim, não tá ruim não, perto do que foi lá para trás. Só vendo os preços das commodities. Se tivesse ruim hoje, a gente estava com 1/3, metade dos preços das commodities. A gente vai ter uma boa recuperação, né, das commodities, né? Petróleo, minério de ferro, obviamente minério de ferro talvez com eventos de Brumadinho, quebra de oferta, mas a gente vê que tem uma consistência de fato aí nos preços das commodities. Bom, agora acho que só para finalizar, você ficou muito conhecido com um call aí que de certa forma multiplicou várias vezes o capital de vocês. Eu estou falando aí obviamente Magazine Luiza. Magazine Luiza é aquele papel que para vários analistas, inclusive até eu sou uma pessoa que posso me incluir nesse ponto, chega aquela análise, acho que está muito caro, olhando em termos de múltiplos friamente, né? E é uma ação que aí por muito tempo vem surpreendendo e já com uma régua bastante elevada aí pelos próprios analistas, consenso cada vez mais elevado. O que você tem a falar de Magazine? É um papel que você
pretende ficar um tempo mais? O que você acha que são os drivers da companhia? Não, assim, se o papel tivesse R$400, agora a gente não teria mais. Então é tudo uma questão de preço. A gente já zerou o Magazine Luiza no meio do caminho desse processo e voltamos quando o mercado ficou com aquele medo de Amazon entrando no Brasil como se fosse alguma ameaça. Então a gente sabe que não é. Então, assim, o difícil da Magazine foi... Todo o processo foi complicado, porque você comprar a Magazine a R$1, quando não tem lucro, nem múltiplo dá para fazer. Nem múltiplo dá para fazer. Então, assim, justamente no ponto mais barato dela, não dá para fazer múltiplo nenhum, nem lucro tinha. Ela foi ter lucro 1 ano depois. Mas aí, isso que eu acho que fica de lição, para a gente foi bem difícil segurar a Magazine. Você até consegue comprar barato as coisas, as pessoas conseguem identificar alguma coisinha barata, mas o primeiro 100% que dá, a pessoa já quer pôr no bolso, né? E aí, imagino os arrependimentos que tiveram no meio do caminho. Então, tem vários, né? Então, o difícil foi segurar. E para segurar, a única forma é você sempre olhar a empresa como se fosse um filme e não uma foto. Se você ficar tirando a foto, o múltiplo está tanto, mas peraí, a companhia saiu daqui, está aqui, vai para onde? Então tem que sempre olhar o filme inteiro. O filme da Magazine Luiza está no comecinho ainda, porque se você imaginar o tamanho do e-commerce no Brasil, 5% do varejo, num país que tem todas as condições de ter um e-commerce gigante perto dos outros países de mercados emergentes. Porque o Brasil tem o segundo maior usuário de Instagram no mundo, é um dos países que mais tem horas de internet no mundo, tem uma penetração de rede social e smartphone gigantesca, são toda a infra, todas as condições. Está faltando renda. Para aumentar. Mas aí você compara com outros países emergentes. E a questão de renda só impacta no ticket, né? A gente não está falando para o brasileiro gastar R$30 mil no e-commerce. Ele gastou R$50, R$100, já está valendo. Então é 5% do varejo. Isso daria para ser 15%, daria para ser 20% do varejo. A penetração. Então, assim, o PIB brasileiro para os próximos 5, 10 anos certamente não vai crescer 1, 2% ao ano só. Difícil, provavelmente vai crescer mais do que isso. Aí você pega o varejo, que cresce muito mais que o PIB. Dentro do varejo você tem o e-commerce, que dá para crescer 3 ou 4 vezes o varejo, sair de 5 para 15, 20. E dentro do e-commerce a gente entende que a Magazine é o melhor player, provavelmente vai ganhar share ali. Então é uma alavanca em cima de uma outra alavanca, em cima de uma outra alavanca. E com uma geração de caixa muito grande, porque em algumas linhas de negócio o capital giro já está até negativo. Então você pisa no acelerador e gera mais caixa, até mais do que simplesmente no EBIT, no lucro que você tem no capital giro. Isso. Então é uma máquina de fazer dinheiro por muito tempo. Então a gente entende que é assim, uma das posições mais interessantes que a gente tem no fundo, é a maior posição do fundo, ainda. Legal. Bom, Henrique, eu agradeço muito a sua participação, suas considerações aí, bem interessante. Bom, pessoal, eu agradeço também a participação de todos. Então, até o nosso próximo programa do Vai Fundo. Tchau, até mais. Obrigado.